Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no nosso querido PMIS Talk e dessa vez eu estou com ele, que é doutor em administração pela FUCAP, Marcos Gregório. Tudo bem contigo, Marcos? Tudo já, Adriano. Prazer estar aqui com vocês. Que satisfação. E ele que, além de tudo, já foi nosso presidente, né? Presidente do nosso capítulo do PMI. Uma satisfação imensa, uma honra te ter aqui no nosso podcast. E bem, Marcos, vi que o seu currículo é extenso, diversas certificações, mas fala um pouquinho para a gente começar. Quem é o Marcos Gregório, além desses títulos? Um apaixonado por gestão de projetos, apaixonado por negócios, por ajudar a desenvolver gestores de projetos, organizações, enfim. E aí o voluntariado e o próprio PMI Espírito Santo são um ótimo caminho para a gente exercitar essa paixão, né? Além da atuação profissional, o bichinho do voluntariado pica, às vezes a gente fica meio adormecido, meio de longe, acompanhando, mas como você falou, né? Presidiu o capítulo aqui em 2014, 2015. Foi uma experiência única, como voluntário antes e depois também como voluntário na presidência, mas basicamente um grande apaixonado por gestão de projetos e entender que isso ajuda as organizações, ajuda cidades, países a se desenvolverem melhor. Maravilha. Então, pessoal, vocês já viram que hoje o episódio promete. Deixe seu like, nos acompanhe também nas redes sociais e vamos lá, pois hoje o nosso tema vai ser agilidade em negócios. Agilidade de negócios, melhor dizendo, né, Marcos? Isso. Bem, e como que surgiu esse seu interesse pela agilidade dentro do contexto organizacional? Pois é, a agilidade para a gente que está nesse meio da gestão de projetos fala muito de agilidade em gestão de projetos, né? Mas o conceito da agilidade, o conceito da alta adaptabilidade, ele não se restringe apenas ao contexto de projetos. Toda organização, ela quer se adaptar, né? Ela quer se tornar mais ágil nesse sentido, de se tornar mais adaptável a mudanças de mercado, a mudanças de demandas de consumidores, demandas legais muitas vezes. Então, durante a minha tese de doutorado, durante o próprio doutorado, eu comecei a pesquisar temas ligados à estratégia e, em dado momento, eu percebi que daria para puxar esse background de gestão de projetos para a temática da agilidade. Então, foi essa mistura de paixão por negócios, tornar os negócios mais competitivos, sustentáveis no longo prazo, né, com essa retaguarda, né, que a gente traz dentro da gestão de projetos na agilidade. Tipo, enxergou o aspecto da ferramenta e verificou como que poderia estar aplicando ela bem, dentro de uma área mais voltada a negócios, no caso. Exato, porque o conceito da agilidade que a gente usa em projetos, né, é a ideia dos projetos serem mais adaptáveis ao ambiente, né? Então você não congela aquele escopo, você adapta, você aprende rápido, ajusta rápido a rota e se adapta. Essa mesma ideia se aplica ao negócio como um todo, né? Desde o momento em que você percebe que há mudanças de mercado, de tendências, mudanças de concorrência, ou seja, na sua indústria, e você precisa se adaptar a isso. Então eu vi ali a oportunidade de fazer uma pesquisa de agilidade de negócios. Entendi. Teve algo mais que te levou a ter esse interesse, que te motivou a isso? Ou foi esse sentimento de que poderia dar certo essa aplicação? A ideia toda, assim, eu tive também a motivação de pesquisar algo na minha tese, né? A gente tinha que fazer uma pesquisa. Então a gente normalmente vai pesquisar aquilo que a gente percebe que tem potencial. O doutorado que eu fiz é um doutorado profissional, então não é uma tese em que a gente discute um conceito apenas e tão somente, mas a aplicação real desse conceito e como ele resolve problemas das organizações. Então eu vi que casou ali como uma luva, até porque eu percebi algumas lacunas de pesquisa que eu conseguiria preencher nesse conhecimento científico em gestão de negócios, na verdade, né? Não só gestão de projetos. Eu entendo. Não, e é bacana como os temas vão se casando. Eu falo muito a questão. A gente tendo o conhecimento, tendo o background, sabendo um pouco da teoria, sabendo das ferramentas, nos facilita em determinado momento em nossa vida, em nossa empresa, enxergar como que a gente pode aplicar isso. E aí esse termo, né, agilidade de negócios, como que você resumiria ele de uma forma simples, compreensível para as pessoas? Que é tipo assim, agilidade de projetos é um termo que já tem se difundido há algum tempo, mas agilidade de negócios ainda é um pouco mais recente, né? As definições, às vezes, dependendo do autor, ela muda um pouquinho. O conceito de agilidade de negócio se confunde um pouco com outros conceitos, como agilidade estratégica ou agilidade organizacional. E durante, inclusive, a pesquisa, eu posicionei, né? Eu tentei fazer uma contribuição de como definir
a agilidade de negócio, não na ideia de fazer uma nova definição, mas como posicionar a definição. A agilidade estratégica, basicamente, agilidade de negócios, basicamente, é a capacidade de uma organização de perceber mudanças no seu ambiente, decidir como ela vai se adaptar e realmente fazer mudanças, né? Então, a adaptação do início ao fim, de você perceber a necessidade de se adaptar, tomar a decisão de qual é a adaptação que você precisa fazer e efetivamente tomar algum plano de ação, tomar algum rumo de ação para aproveitar aquela oportunidade ou simplesmente responder uma mudança de mercado. Então, em síntese, agilidade de negócio é a capacidade de uma organização de compreender mudanças no seu ambiente, tomar decisões e implementar ações para se adaptar ao ambiente. Entendi. Marcos, e dando sequência, em relação ao termo, né, e a essa ideia de agilidade de negócios, quando a gente vê em projetos, né, principalmente projetos que são mais distantes da área de tecnologia da informação, a gente percebe às vezes alguma resistência por parte das empresas ou por parte de quem está administrando de aceitar agilidade. Em relação a negócios, ocorre algo similar? Eu não diria que há uma resistência, mas é mais fácil a gente falar que há um desconhecimento do que é agilidade de negócios. A maioria dos gestores, se você perguntar, ou donos de negócios ou executivos, eles querem se adaptar à mudança, né? A exceção que confirma a regra são aquelas empresas ou aquelas organizações que muitas vezes veem uma mudança e tomam uma decisão deliberada de não se adaptar àquela mudança por um posicionamento, por entender que aquilo ali, aquela mudança não as afeta, né? A gente fala sempre dos cases aí mais do que conhecidos de Kodak, Blockbuster, que não fizeram as adaptações que a gente hoje observa a história e percebe, né? A Kodak poderia ser o que o Instagram é. Ela já tinha toda a marca, ela já tinha toda a base, ela já tinha toda uma percepção de mercado em relação à fotografia. Perfeito. Então, o Instagram que a gente usa hoje poderia ter sido a Kodak. Ela acreditou que o negócio dela era filme e não percebeu que o negócio dela era fotografias. Então, o que existe é mais um desconhecimento sobre como se adaptar às mudanças e como isso pode ser aplicado ali no dia a dia da organização. Entendi. Essa questão que você falou da adaptação, né, vem muito o aspecto de tornar as organizações um pouco mais resilientes ao mercado, né? Aquela questão de sobreviver se adaptando, né? Ou se adaptar sobrevivendo, quando necessário. Mas bem, perfeito. E quais são as 3 dimensões que você considera essenciais para avaliar a agilidade das organizações hoje? Essa foi até uma proposição que eu trouxe na tese do doutorado, porque a agilidade de negócios, né, como eu falei, ela é a capacidade de perceber mudanças no ambiente, tomar decisões sobre qual a nova direção e implementar essas mudanças. Isso é uma síntese das definições. E eu percebi que essa própria definição, ela carrega 3 dimensões essenciais para a gente avaliar e para a gente interpretar a agilidade de negócios. Então, eu tenho uma capacidade da organização de compreender as mudanças e a sua capacidade de aprendizado, né? E a gente chama isso de capacidade absortiva, a sua capacidade de tomar decisão, mas essa decisão ela tem que ter o timing ideal. Então, não é só sobre tomar decisão, mas é no tempo certo. Isso é a chamada agilidade estratégica. E eu tenho que implementar essas mudanças também de forma compatível com essa velocidade, com essa necessidade de adaptação. Então, a gente aplica aí a ideia da agilidade em projetos. Então, as 3 dimensões que a gente tem para agilidade de negócio são exatamente essa: capacidade absortiva, aprendizado, agilidade estratégica, tomada de decisão, reposicionamento e implementação da nova estratégia. E aí a gente tem todos os benefícios que os métodos ágeis trazem para a gente para implementar não é sobre velocidade, né? Mas implementar de forma célere e aprendendo. Muitas vezes, durante a própria implementação, você vai revisar se essa estratégia faz mesmo sentido. Bem, dando sequência, então, Marcos, percebe-se que essa ideia de agilidade em negócios, eu sinto que ela possui uma certa similaridade com a ideia de melhoria contínua, não como aquela relacionada à ideia de processos, né? Mas como se fosse uma continuidade da gente verificar constantemente e aplicar talvez um redirecionamento, seria por aí? Perfeito, a gente pode traçar essa analogia, né? A gente fala em melhoria contínua, talvez a gente pense em métodos da qualidade total, né? Kaizen, métodos Lean, coisas do tipo. O paralelo que a gente consegue traçar é no sentido de que a organização ela vai buscar se reposicionar
estrategicamente, operacionalmente, N vezes, o tanto quanto for necessário para ela se adaptar aos negócios. Então, melhoria contínua, em geral, a gente aplica a expressão muito pensando de forma operacional, eficiência e eficácia de processos, né? Customização, eliminar gargalos, eliminar desperdícios. No caso da agilidade de negócio, a gente está falando do negócio como um todo. Eu posso, inclusive, estar falando em mudar o posicionamento de uma organização. Ela está mudando, por exemplo, nicho de mercado, ela vai reposicionar a marca, ela vai fazer reposicionamentos em nível estratégico e não apenas mudanças de ordem operacional. Isso não quer dizer que essas mudanças de ordem operacional também não estejam... correr, né? Elas estão previstas dentro de uma adaptação. Muitas vezes, uma forma de se adaptar ao mercado é você buscar um novo patamar de excelência em eficiência operacional. Talvez esse seja o aprendizado, a tomada de decisão e o projeto a ser implementado. Então, seria por aí essa analogia. Perfeito. Bem, e além disso, como que as 3 dimensões que você mencionou há pouco, como que você enxerga elas se conectarem na prática? Pela própria definição, né, da agilidade de negócios, em que eu preciso aprender, decidir e implementar. Então, a própria definição da agilidade de negócio é que me deu esse insight de perceber que essa capacidade da organização, ela é tridimensional, ela depende dessas 3 dimensões. Então, não adianta uma organização estar tomando decisões, mas com base em quê? Então, a capacidade absortiva fala sobre leitura constante de ambiente, né? Instrumentalizar as equipes e a própria organização para aprenderem constantemente, disseminarem essas informações aprendidas, as chamadas lições aprendidas no contexto de projetos, e aí sim você ter base para tomada de decisão. Eu preciso de processos estruturados de revisão de estratégia e tomada de decisão continuamente. Né? Uma estratégia que está funcionando hoje, daqui a 6 meses ela pode não fazer mais o menor sentido. E por fim, a gente precisa implementar essas ações. Então nada melhor do que a gente adotar os métodos ágeis aí para fazer essa gestão. Lembrando que método ágil, no caso de gestão de projetos, não é a única forma de fazer. Possivelmente, algumas organizações vão implementar esses projetos, vão implementar essas ações usando outros métodos, métodos híbridos, métodos em cascata. Isso não é um definidor se a organização possui ou não agilidade de negócios, né? Mas foi a forma que a gente encontrou de modelar e modular, né, essas 3 dimensões do conceito de agilidade de negócios. Perfeito. Você criou um instrumento de avaliação de agilidade de negócio e poderia nos dar um exemplo na prática também? Claro. A ideia desse instrumento nasceu dessa pesquisa em que a gente... o que eu descobri? Né? Existem outros instrumentos que falam sobre agilidade de negócios, mas eles acabam endereçando alguns elementos que talvez não façam sentido em todos os casos. A gente tem, por exemplo, instrumentos de agilidade de negócios que falam sobre implementação de certas tecnologias ou uso de tecnologia. E nem sempre a agilidade de negócio está associada à tecnologia A, B ou C que está sendo implementada na organização. Além disso, os instrumentos eles não endereçavam essas 3 dimensões. Né? Fala-se muito da capacidade de tomar decisão, mas não necessariamente o instrumento dos que já existiam na literatura falavam sobre o aprendizado antes da tomada de decisão. Então, esse novo modelo de avaliação que foi desenvolvido durante a pesquisa, ele vai justamente nessa direção de buscar medir elementos da capacidade absortiva da organização, da agilidade estratégica dela e da agilidade para implementar os projetos. Então, foi daí que nasceu esse modelo tridimensional. Perfeito, perfeito. Gente, se vocês estão acompanhando a gente, não esqueça de se inscrever nos nossos canais, seguir o PMIS nas redes sociais e acompanhar este e os demais episódios. Bem, dando continuidade, a gente até mencionou 2 casos distintos, né, de empresas que talvez pecaram nesse momento de avaliar uma adaptabilidade de mercado. Tem alguma restrição ou para qual tipo de organização que você vê que melhor se enquadra, Marcos? Organizações muito pequenas, é o que a gente fala desde sempre na área de gestão de projetos, né? Organizações com pequenos projetos de escopo de baixa complexidade vão usar uma quantidade menor de ferramentas se eu comparar com grandes projetos de infraestrutura, por exemplo, que tem um nível grande de complexidade, eu vou precisar de mais mecanismos de gestão de projetos. A mesma coisa vale para os negócios, a mesma coisa vale para essa visão estratégica da organização.
Então, algumas organizações, se elas forem muito pequenas, a estratégia está muito no sentimento, né? Aquelas startups com 2 ou 3 pessoas, é difícil a gente falar em aplicar instrumentos complexos para organizações muito pequenas ou ainda nascentes. Não que uma startup não possa aplicar, né? A ideia aqui é do tamanho, da complexidade dessa organização. Então, em geral, a restrição para você aplicar esse modelo exatamente como ele está ali prescrito, o instrumento de avaliação está ali prescrito, organizações muito pequenas realmente não vão ter aqueles elementos que estão sendo avaliados. Mas o conceito, a ideia geral, ela é válida, está ali no campo de reflexão do gestor, não importa se a empresa é pequena, média ou grande. Mas em termos práticos de aplicação, para organizações médias e grandes, o instrumento vai fazer mais sentido, justamente porque ele avalia uma série de itens que talvez uma organização pequena realmente não tenha e não faça sentido ter naquele momento, naquele estágio do ciclo de vida dela. Não é só porque se tem um martelo que tudo na frente é prego. Exato. Eu adoro repetir essa frase, como diz o pessoal, porque eu acho que é isso, bacana haver essa sensatez. A gente não pode, porque temos ou porque a gente identifica uma ferramenta, achar que ela vai ser sempre aplicável. O que eu acho importante é que a gente conheça todas as ferramentas ou o maior número possível e saiba quando usá-las, né? Mas aí uma curiosidade que inevitavelmente surgiu, Marcos, dentro dessa sua fala, e qual o caminho, pensando na ideia de agilidade de negócios, que pequenas empresas podem, ou startups, empresas iniciantes, onde que elas podem e como elas podem, digamos assim, já nascer tendo esse contexto, por mais que ela não tenha que aplicar ferramentas mais complexas? A lógica de você mapear, decidir, agir, né, tal qual a lógica do PDCA, ela é universal, não tem tamanho que restrinja. Né? O que pode ser a restrição é você aplicar um modelo muito sofisticado ou muito complexo para uma situação que não exige aquilo. Mas eu vejo que qualquer organização pode se valer da ideia de desenvolver essa capacidade. Né? Você monitorar mercado, você criar processos internos, criar momentos dentro da organização, repositórios, são ações relativamente simples que uma organização, mesmo uma pequena organização, pode criar. Dá um exemplo, olha, toda segunda-feira o time vai se reunir durante 30, 40, 50 minutos, 15 minutos, não tem uma receita. Vai se reunir durante um tempo para discutir sobre o que está acontecendo no mercado. O que você leu sobre o nosso negócio essa última semana? O que surgiu de novidade? Vamos compartilhar informação. Então, tudo isso é você exercitar a capacidade absortiva. A gente vai tomar decisão? Quais? O que cabe no nosso negócio? Como é que está essa nossa indústria? Fazer uma avaliação de ambiente. Vale a pena a gente se mexer considerando todos esses cenários? A adoção de IA, por exemplo. A adoção de inteligência artificial é algo que está batendo na porta de qualquer organização. Que decisão eu tomo? É para mim? É para mim hoje? Qual delas? Onde eu vou usar? Mas tem que decidir. A pior decisão é não decidir. Né? Então você avalia aquilo ali e toma uma decisão. Decidiu, implementa. Então observa que a lógica disso aqui, dessas 3 dimensões, não dependem de ferramentas sofisticadas ou de processos complexos. Mas você precisa estruturar minimamente para que isso aconteça. Né? Você observar ali a capacidade de aprendizado da organização e disseminação, o gestor responsável tomar a decisão e acompanhar a estratégia. Né? Não basta só tomar a decisão, a gente está falando de gestão dos indicadores estratégicos daquela organização. E agir, implementar os projetos que precisam ser implementados. Priorizar o que precisa ser priorizado e implementar esses projetos. Entendi. A ideia, estamos falando de indicadores, tem alguma semelhança com a ideia de OKRs? Sim. A gente não está inventando nada novo aqui. Claro. Né? A agilidade de negócios ela não traz nada de... o conceito, na verdade, ele é um conceito bastante sedimentado já na literatura, ele já é bastante conhecido. Então, não é que a gente está falando aqui de algo que foi inventado agora. Perfeito. A contribuição que a gente traz aqui é essa visão dessas 3 dimensões de forma muito clara, né? Interconectadas. Essa é a grande diferença do modelo aqui proposto, elas estão interconectadas. Mas sim, a gente está falando de monitorar os indicadores tradicionais, sejam KPIs, sejam OKRs, independe do método. Okay. Esse é um ponto relevante do instrumento que foi criado, né? Alguns instrumentos eles endereçam metodologias específicas. Você tem métodos, por exemplo, você tem instrumentos para avaliar agilidade em projetos, mas, por exemplo, ele endereça se você usa ou não o Scrum.
Mas essa minha organização, eu sou ágil de outra forma, sem esse framework, sem esse método, digamos assim. Então, a ideia é que você tenha instrumentos de aprendizado, de tomada de decisão e acompanhamento estratégico e de implementação dos projetos. Não, e isso é interessante porque eu falo também o ponto, né? Que hoje em dia a quantidade de ferramentas e diversidade de ferramentas, antigamente, não muito tempo atrás, se a gente falasse de gestão de projetos, pensando ainda aqui fora da agilidade, remetia muito, por exemplo, a um MS Project, a um Primavera. Hoje eu já não dou conta de listar a quantidade de ferramentas colaborativas, enfim. Hoje o céu é o limite no que diz respeito à ferramenta. Né? Tem para todos os gostos, para todos os bolsos, das gratuitas, as pagas, das colaborativas, na maioria dos casos, hoje em dia. Então, você escolher a ferramenta é uma questão muito contextual. Para aquela organização, aquilo faz mais sentido. Para uma outra organização, uma outra ferramenta mais específica que vai fazer mais sentido. Entendi. Perfeito. E, bem, dentro disso, como que, por exemplo, as organizações que já possuem um PMO, né, um escritório de projetos, qual que deve ser a participação? Que eu entendo que é algo que vai... E aí também eu já vou casar essa pergunta com o aspecto cultural. E isso talvez tenha que ser levado, digamos assim, para cima, para uma direção, alguma coisa do tipo. O PMO ele tem um papel crucial no contexto de projetos e já há um bom tempo o PMO se posicionou não como uma estrutura de apenas controle, monitoramento e reporte, ele cada vez mais é uma estrutura estratégica. Na verdade, a gente tem cada vez mais falado sobre VMO, né, na gestão de valor para o negócio, e que no final das contas a agilidade de negócios fala sobre capturar valor, sobre capturar e gerar valor para o negócio, para o acionista, para os stakeholders chaves, enfim. Então o PMO ele tem um papel fundamental a partir do momento que ele se posiciona de forma muito estratégica. Se naquela organização o PMO ele ainda é muito tático, ele ainda está ali para acompanhar cronogramas, fazer reportes, a contribuição dele é um pouco mais restrita, porque ele não tem o olhar da estratégia, ele não tem o olhar do aprendizado, considerando um PMO que está funcionando de forma muito estanque, de muito reporte. Perfeito. As estruturas que as organizações cada vez mais têm buscado é de um PMO mais estratégico. Sendo esse PMO mais estratégico, faz todo sentido ele capturar essas oportunidades. Lógico, a gente depende exclusivamente de um PMO? Não. Eu posso ter uma estrutura de inteligência de negócio dentro daquela organização que está preocupada em compreender tendências e tentar projetar tendências, né? A gente hoje tem a figura do futurista em muitas organizações. Então, esse desenho de aprendizado e projeção de futuro é o primeiro passo. E aí vem as tomadas de decisão e aí o PMO fecha, né? Coloca uma cereja em cima desse bolo aí, fazendo um bom acompanhamento dos projetos. E você pontuou a questão cultural, né? Quando a gente fala de agilidade, está absolutamente interconectado falar em cultura. Não há agilidade sem falar de cultura. Né? Assim como se fala que a cultura come a estratégia no café da manhã, a gente pode falar a mesma coisa em relação à agilidade. Implementar o método A ou B, os rituais A, B ou C, designar um Scrum Master, isso é a parte fácil. Essa é a parte fácil. O difícil muitas vezes é você chavear para uma cultura de agilidade, onde você tem tolerância ao erro como um processo da aprendizagem, onde você tem busca contínua por entender demanda e atender essa demanda, sem ter aquela ideia de que, olha, não, o importante é seguir o plano. Então, o aspecto cultural, ele certamente é o primeiro passo para a gente falar em agilidade de negócio. Tanto é que os exemplos que a gente deu, fatalmente, uma das possíveis explicações dessas grandes organizações que deixaram de existir foram aspectos culturais. Perfeito, perfeito. E entra aquele ponto, né? Digamos assim, às vezes, principalmente as empresas que estão em um patamar mais elevado do seu setor, lideram o setor, alguma coisa do tipo, achar que talvez pode frear uma evolução ou impor, condicionar, né? O limite, condicionar a utilização do próprio produto, do serviço, que é evitar, talvez, e as mudanças são, na maioria das vezes, inevitáveis, né? Bem, e em relação à gestão ágil, que a gente tem comentado um pouquinho, tem algo que você acredita ser mito, não ser real? Como que você pensa a respeito disso? O grande mito, que também já é um debate mais amadurecido, é sobre essa guerra do nós contra eles, do pessoal do ágil contra
o que eu vou chamar muito, entre aspas, de tradicional, né? O pessoal acha que a agilidade é adjetivo, né? Em vez de entender que é uma designação para adaptabilidade. Esse é o grande mito de achar que métodos ágeis, por exemplo, em gestão de projetos, são a única e melhor forma de resolver problemas. Eles são boas formas de resolver problemas. O que a gente vê em boa parte das organizações é a aplicação híbrida. Aliás, em boa parte das organizações que falam que aplicam agilidade, que aplicam, por exemplo, Scrum, ela aplica o seu próprio Scrum. Então, ela não segue o método do jeito que está lá previsto no guia. Ela vai lá, faz a adaptação e fala, não, porque veja bem, no meu contexto tem uma pequena diferença. Isso é natural, isso não deveria ser motivo de vergonha ou qualquer coisa do tipo. Então, a ideia que, inclusive eu sempre comento isso em sala de aula, é que as organizações elas estão, na sua imensa maioria, no negócio de ganhar dinheiro, né? Então, eu preciso das ferramentas que funcionam. O método ele tem que ser eficaz, eficiente, compreensível, ele tem que fazer sentido para aquela organização. Então, acho que o grande mito que a gente pode desmistificar é que só tem uma forma de fazer. A agilidade é sobre adaptação e a gente vai se adaptar testando, inclusive as ferramentas, inclusive os métodos. Perfeito. E isso daí entra num assunto que eu gosto muito, eu sou muito fã, desde que eu conheci a abordagem do tailoring, né? Que vem se fortalecendo. Nessa nova edição, na edição 8 do PMBOK, aparentemente vai ganhar uma sessão somente para ele, que aí veio aquela questão, né? Eu falo que é os dois extremos, né? Aí a pessoa, não, o método é totalmente adaptável e às vezes não quer partir de nenhuma base. Eu acho que é importante a gente partir de uma base, né? E a partir dessa base, claro, implantar as melhorias, a adaptação. Isso para mim seria o tailor. E eu vejo agora como se fosse um direcionamento. Bem, você pretende adaptar? Quais que seriam as boas práticas para você aplicar nessa sua adaptação, né? Importante sua fala, Adriano. O tailor ele é previsto, né? Que bom que as pessoas estão dando mais atenção, porque isso já é preconizado, por exemplo, no PMBOK há muitas edições, em que você tem um guia de boas práticas e não uma metodologia, né? O PMBOK ele não é prescritivo, então o tailoring é justamente você assumir que ali dentro existem boas práticas e aquelas que fazem mais sentido na sua organização, no seu projeto, são aquelas que você deve adotar. Então, essa ideia de que a gente vai ter uma ferramenta que serve para qualquer coisa, esse é o grande mito. E aí, trazendo de volta para a agilidade de negócios, a minha capacidade de adaptar, inclusive as ferramentas. Se uma determinada ferramenta ela não está sendo eficiente, quando a gente fala do aprendizado, a gente foca muito no ambiente externo, mas esse aprendizado ele é interno também, né? Eu posso estar fazendo melhorias internas que eu percebo que aquele método de fazer não responde mais a uma demanda. A gente vai ajustar, né? Então, essa adaptação ela tem um olhar essencialmente para fora, para mercado, mas não precisa se restringir. Então, acho que o mito da ferramenta que serve para tudo seria o principal obstáculo aí. Perfeito. Ô Marcos, uma pergunta também que eu acho que não tem como, né? Primeiramente, agradeço tanto a sua presença quanto também a questão ao pessoal da FUCAP, que tem nos dado tanto apoio nas iniciativas do PMI e também com os cursos da instituição, né, que colaboram tanto para o desenvolvimento de profissionais da área. E hoje em dia, você vê mudanças, né, essa adaptação também relacionado à formação, digamos assim, pensando nos gerentes de projeto ou nas pessoas que estudam administração, áreas correlatas, você já tem sentido que há uma adaptação, que há uma evolução? Como que você vê isso? Qual a sua perspectiva também em relação a isso? O mercado educacional ele sofreu mudanças muito grandes nos últimos anos. Algumas delas foram positivas, algumas delas são desafios que talvez a gente precise encontrar formas de se adaptar. A pressa no processo de aprendizado, a gente compreende, eu enquanto professor, eu entendo o anseio das pessoas, né? Poxa, eu quero fazer um curso, mas eu quero fazê-lo no menor tempo possível. Existe um menor tempo que é possível você aprender algo, você se dedicar àquele assunto, você trocar informações, amadurecer conceitos, aprender uma técnica, praticar. Então, existem algumas mudanças que aconteceram no mercado onde as pessoas querem uma velocidade absurda no processo de aprendizado que muitas vezes não é factível. O que eu percebo as organizações, e aí você citou o exemplo da FUCAP,
tem buscado se adaptar cada vez mais e tornar esses cursos mais adequados ao que o mercado pede. Então, um MBA, por exemplo, que não entrega ferramenta, a ideia de um MBA é para você sair dali instrumentalizado, você sair especialista num determinado assunto. Você precisa de mecanismos, de ferramentas, de técnicas. Então, a grande mudança que eu percebo, e que talvez seja um ponto de discussão importante, é o modelo, a duração do modelo, né? Quanto tempo leva uma formação. As organizações ainda estão buscando o melhor formato, né? Esse anseio dos alunos de se formar cada vez mais rápido, de selecionar trilhas mais específicas, essa eu acho que é uma mudança muito interessante. Entendi. Né? É difícil você ter mais a questão de generalista cada vez. E a ideia de uma especialização é você fugir da generalização. Mas alguns conceitos, algumas ferramentas, elas são elementares, e aí você precisa levar isso para qualquer gestor. Ter a base. Que é a base para você construir a partir dela. Então, existem movimentos aí de redesenho de como os cursos, no caso de pós-graduação, acontecem. Mestrados e doutorados na linha profissional é uma aposta que eu fiz tanto o mestrado quanto o doutorado na linha profissional, e eu acho que é uma das grandes saídas para a pesquisa acadêmica no Brasil se aproximar da indústria. Então, o que eu posso dizer para quem está assistindo a gente aqui é o seguinte: se você tem ideia de fazer um mestrado, um doutorado, mas você quer continuar atuando no mercado e não apenas na vida acadêmica, onde a gente contribui muito também. Sim. Né? A contribuição acadêmica ela é ímpar. O que as empresas estão buscando são soluções de forma mais prática, mais aplicadas aos seus problemas, às suas dores. Então, o mestrado e o doutorado profissional são duas linhas que chamam muito a atenção porque eles entregam isso. Você realmente resolve problemas e leva para dentro da organização pesquisa robusta, não é teste... Vamos testando para ver se dá. Você tem embasamento científico, estatístico para levar uma determinada solução para dentro de uma determinada indústria, de um determinado segmento. Então, essa é uma grande linha que eu acredito. E acredito que as pessoas... e aí fica aqui o meu lado professor, né, falando aqui com os possíveis potenciais alunos. O processo de aprendizado ele é um processo que exige paciência e persistência. É difícil você colocar atalhos nesse processo. Perfeito. O processo de aprendizado, você está tirando o teu cérebro de um local e levando para outro em relação ao que você conhece, aliás, o que você desconhece. Esse processo, ele é trabalhoso. Ele não acontece sem esforço. Então, cuidado com os atalhos de aprendizado. Existem coisas que a gente consegue acelerar, tem coisas que tem um tempo certo, tal qual um vinho. Tem um tempo de descansar e maturar e aquela bebida ficar no ponto exato que você quer. É um processo de aprendizado também. Então, a tendência de acelerar a educação, eu acho que é uma mudança temerária. A gente precisa compreender mais, as pessoas têm que dosar essa ansiedade. Talvez seja possível reduzir, mas não a ponto de do dia para a noite a pessoa obter uma formação, porque senão vai ser apenas um pedaço de papel, não vai ser o principal, um conhecimento absoluto. É raso. Há muitos anos atrás, eu perguntei para uma amiga professora de inglês que estavam surgindo esses cursos de duração que prometiam fluência em 12 meses. Eu perguntei para essa minha amiga, eu falei assim, é possível essa fluência em 12 meses? Ela falou, é. Falei, como? Ela, com um vocabulário de 12 meses. Você é fluente, mas com um vocabulário desse tamanho. Se você faz o curso 2 anos, 3 anos, 4 anos, se você se dedica mais tempo, o vocabulário aumenta, o teu repertório aumenta. A mesma coisa vale para esse aprendizado, não só de agilidade de negócios, de agilidade em projetos. Precisa ter tempo para as coisas maturarem, né? Então, a tendência aí de acelerar o processo de aprendizado me preocupa um pouco, apesar de entender o anseio de quem quer ter cada vez mais velocidade. Perfeito. E aí, para as pessoas que desejam iniciar, né? Iniciar, eu digo, pensando... Por exemplo, a gente mencionou há pouco sobre a questão de startups, né? Quais conselhos que você daria para quem quer iniciar, está iniciando um novo projeto, está iniciando nessa vida profissional, ou até quem quer conhecer o gerenciamento de projeto, agilidade de negócios hoje? Para falar em gestão de projetos, é óbvio que eu vou recomendar que a pessoa se aproxime do PMI Espírito Santo. Né? Isso aí não tem como eu dar qualquer outra dica diferente dessa.
A proximidade com o PMI Espírito Santo foi muito importante na minha carreira. Eu tive a oportunidade de aprender com grandes profissionais, contribuir e, na verdade, a gente sempre fica com a sensação de que a gente ganhou mais do que deu de volta para essa comunidade. Mas seria a minha primeira, né, recomendação: esteja próximo do chapter, onde quer que você esteja, né? Tem chapters espalhados no Brasil inteiro. E eu reforço isso daí, pessoal. Então, esteja próximo ao PMI, e principalmente ao PMI Espírito Santo. Na verdade, a literatura hoje é muito vasta. O acesso para quem quer começar a ter noção a informações é muito conteúdo. O próprio PMI tem repositório de conteúdo. Sim. A gente está criando esse conteúdo aqui agora, então realmente tem uma gama muito grande. Se você já tem uma formação superior, não tem como eu não recomendar também uma pós-graduação. Uma pós-graduação te dá uma base muito sólida na área de gestão de projetos. Além do networking que você faz, o contato com professores, com os teus colegas, conhecer cases, conhecer indústrias, mas a gente ali em 360, ou dependendo do curso, talvez até uma carga horária um pouco maior, a gente tem contato com uma parte muito significativa desse universo da gestão de projetos. Então são os dois caminhos que eu acho que fazem muito sentido. Além disso, se você já é um profissional com um pouquinho de experiência, existem algumas certificações de entrada, né, que não exigem tanta experiência assim e que são uma boa forma de você se aproximar e principalmente sinalizar para o mercado que você está interessado e já domina uma parte desse conteúdo. Então, de novo, não tem uma receita de bolo, claro, né? Mas eu acho que o principal ingrediente está nessa formação e principalmente em saber que você não vai mais parar de estudar, né? A gente vai continuar estudando e se apropriando de novos conhecimentos. Isso aí. E quando a gente pensa, e é aquela questão, né? Eu brinco, quanto mais a gente estuda, parece que mais a gente descobre que tem a estudar. Tem, né? Mais coisa para saber. É isso aí. Bem, por fim, Marcos, que futuro você enxerga para a agilidade de negócios no Brasil nos nossos próximos 5 anos? Adoção massiva das organizações. As organizações podem não saber que esse é o termo que elas estão buscando. Okay. Elas podem não saber que o nome é esse, mas elas vão adotar. Elas precisam adotar, porque principalmente com o advento de inteligência artificial, a gente tem visto aí a inteligência artificial chegar em alguns patamares, por exemplo, de geração de conteúdo, vídeos, né? E não só as imagens, as IAs generativas. IAs agora onde você automatiza agentes e você consegue fazer tarefas que até alguns poucos meses atrás você não conseguia ainda automatizar e a gente está só arranhando a superfície. Verdade. Então, essa adaptação são grandes oportunidades postas na mesa, grandes desafios postos na mesa, não só porque diz respeito a negócios, as relações entre as pessoas, a geração de conteúdo. Então, tudo isso vai mudar significativamente. As organizações vão ter que se adaptar cada vez mais rápido, porque a velocidade... E a gente está falando da inteligência artificial para não falar de tantos outros fatores. Sim. Mudanças socioeconômicas, mudanças culturais, tendências de preferência de consumidor, né? O advento aí, não vou nem dizer o advento, a sedimentação da decisão de compra baseado em influências de rede social. A gente viu recentemente aí uma influencer digital toda criada por IA, em que ela já está interagindo, era um meme, ela nasce como um meme e já está interagindo com marcas reais. Então, essa questão da adaptação, não só para o ambiente internet, mas para o negócio de uma maneira geral, ou para os negócios de uma maneira geral, a velocidade ela está em aceleração. Está em franca aceleração. Sim. Então, o que eu percebo as organizações elas podem não saber que o nome é agilidade de negócios, mas cada vez mais elas vão ter que adotar. Ou elas vão sair do jogo. Elas vão adotar ou elas vão sair do jogo. Perfeito, Marcos. Marcos, brigadão pela sua participação. Pessoal, obrigado por acompanhar mais um episódio. É muito conteúdo bacana e, eu fico feliz. Cada convidado aqui, eu falo, são verdadeiras enciclopédias. Obrigado, Marcos, por contribuir, né, também com o nosso conteúdo. Pessoal, não esqueçam, inscrevam-se nas nossas redes sociais do PMIS e nos acompanhem para mais episódios. Forte abraço, até o próximo Talk.